Bem, pessoal, esse é o nosso último vídeo de conteúdo sobre essa parte de aplicações de integrais, aplicações de integração, e a gente vai falar de área de superfície de revolução. Tá? Então, o que é isso? Então, vamos olhar primeiro para essa figura aqui de um cilindro, né? Então, o que a gente quer calcular, como está dito, é a área da superfície, certo? Então, a gente quer calcular exclusivamente a área da casca desse cilindro. Como assim, professor? É como a figura está representando, é como se você cortasse aqui o seu cilindro, certo? Abrisse, e aí você vai calcular essa área aqui, é literalmente a área da superfície, a área da casca, certo? A área ao redor do seu cilindro. No caso do cilindro, como vocês estão vendo aí, é relativamente fácil, porque se você tem, né, as informações sobre o cilindro, se você tem o raio e a altura do cilindro, então você faz esse corte, né, essa área pontilhada aqui, esse lado vai dar um retângulo, né, que tem um dos lados como sendo a altura do cilindro, e o outro lado vai ser a base aqui, né? Aqui na hora que você abrir vai formar o outro lado do cilindro, e o comprimento dessa circunferência de raio R é 2πr, né? Então a área dessa superfície de revolução, né, do cilindro, isso é o lado, o produto dos lados, né? Um dos lados é o comprimento da circunferência e o outro é a altura do seu cilindro. Tá? Um outro exemplo relativamente fácil é do cone circular. Tá? A ideia, de novo, é a mesma. Você pega aqui o seu... É como se fosse um chapéuzinho de aniversário, né? Você vai abrir, a maioria deles dá para você desmontar, né? Abrir aqui o seu chapéuzinho o seu cone, e você quer calcular a área do seu chapéu, a área desse cone circular, tá? E aí como é que você, de novo, pode fazer isso? Olha, se você olha para essa figura aqui na direita, isso aqui o que a gente tem é um setor de círculo. A área do setor de círculo é algo bem conhecido. Isso aqui é metade do lado ao quadrado vezes o ângulo. Certo? O lado ao quadrado vezes o ângulo. E quem é esse ângulo? Olha, nesse caso, o ângulo você pega, né, o comprimento aqui do seu setor, que no caso é 2πr, onde R, né, é o raio aqui da base, da sua circunferência, dividido, perdão, faltou o L ao quadrado, né, então é metade do L ao quadrado, e o ângulo é 2πr dividido por L, certo? Então você tem que isso aqui dá, o 2 cancela, né, com 2, o L cancela aqui com L de baixo, então você vai ter só π vezes o raio vezes L, certo? Então essa vai ser a área de um cone, né, de um cone cuja base é circular. Você tem um raio R na base e o lado aqui, né, do cone, não a altura, mas o lado aqui do cone é L, tá? Então é π vezes R vezes L. Tudo bem? Bom, isso só para algumas curvas particulares, mas na verdade o que a gente quer fazer é para uma curva qualquer. Porque, é claro, tanto o cilindro quanto o cone a gente pode enxergar como uma curva que você rotacionou em torno de um eixo, né? Então você pode pensar aqui no caso do cilindro, né, que você tem um eixo passando aqui no centro dele, que você rotacionou essa curva em torno desse eixo. A mesma coisa no caso do cone, né? Você pode pensar que você tem um eixo aqui passando aqui pelo centro da base e que você pegou essa curva e rotacionou em torno do eixo, né? Aí a brincadeira é, eu tenho uma curva qualquer, y igual a f de x,
e eu vou rotacionar essa curva em torno do eixo, por exemplo, aqui em torno do eixo X. E aí na hora que você rotaciona, você tem... E aí aqui a sutileza, a diferença disso para a parte de volume, prestem atenção, é que eu não estou preocupado, eu não estou rotacionando também toda a área abaixo da curva, tá? Eu não estou obtendo um sólido para calcular um volume, eu estou rotacionando exclusivamente a curva, certo? E na hora que eu rotaciono exclusivamente a curva, a gente tem uma casca vazia. Você pode pensar que isso aqui é como se fosse um vaso e que esse fundo aqui é aberto, tá? É só a casca, é só uma superfície, tá? E aí o que a gente quer é calcular a área dessa superfície. Dado que eu conheço qual é a função, né, que define a curva, eu conheço o intervalo AB e eu sei que eu rodei em torno de um certo eixo, por exemplo, o eixo X. Tá? E aí como é que a gente faz isso? Aí, como sempre, a ideia é fazer aproximações, tá? Como é que a gente vai fazer essas aproximações? Você pega, como sempre, o seu intervalo AB, você vai quebrar em intervalos iguais de comprimento ΔX, tá? E para um intervalo desse, de comprimento ΔX, o que você vai fazer é, como sempre, fazer uma aproximação em cima do valor da função no ponto, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer... Eu devia ter feito esses intervalos maiores, né, para bater com esse da figura, mas é porque a figura está em perspectiva um pouco, né, então, o que a gente vai fazer, como sempre, é fazer essas aproximaçõezinhas. Então, isso aqui você pensa que é um certo ΔX, tá? E aí o que a gente vai tentar estimar é a área da superfície gerada por um segmento reto aqui, tá? E como é que a gente faz isso? A gente vai exatamente usar o cone, tá? Pensa que aqui você tem essa base circular, porque você está girando em torno do eixo. E aí a gente vai pensar que você tem aqui um cone, tá? E aí para calcular a área, essa área aqui que a gente quer, essa área rosa dessa superfície, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar na diferença desse cone vermelho e o cone azul aqui, que é quando você pega o lado de dentro e vai bater no mesmo canto, tá? Então é assim que a gente vai fazer uma aproximação para a área essa área rosa destacada, tá? A gente vai fazer a diferença da área dada por dois cones. Bom, deixa eu apagar essas coisas aqui. Talvez seja mais fácil eu fazer assim. E aí a área do cone a gente sabe, né? A gente argumentou aqui que a área de um cone é essa, né? Então, de maneira geral, para aproximar, né, essa área rosa aqui, o que a gente vai fazer é a área de um cone menos outro. E aí depois você vai pegar isso e somar em N, né? Essas áreas e vai depois jogar um limite quando esse N tende a infinito, certo? A ideia é a mesma de sempre. Então a figura que eu estava desenhando, né, aqui na horizontal para representar essa área rosa, ela está aqui na vertical, tá? Então o que a gente vai fazer para calcular essa casca aqui, que aqui está em azul, mas é essa casca rosa aqui, tá? Que a gente está querendo, é exatamente pegar a área do cone maior, do cone que ali eu tinha feito vermelho, tá? A área da superfície, né, desse cone maior, menos a área da superfície desse cone menor aqui, azul, tá? Quando você faz a área da superfície do cone maior menos a área da superfície do cone menor, você tem exatamente essa região azul aqui, a área dessa região azul, que é exatamente a área rosa que a gente procura aqui para nossa aproximação, tá? Então, quem quiser o detalhe dessas continhas pode ver no livro, não é nada complicado. Basicamente, você vai usar essa formulazinha, né?
Olha, vai ser a do maior menos a do menor. E aí depois a gente escreve isso em função de um valor médio aqui. E depois só joga uma soma, né? Quando n varia quando o i varia, né, de 1 até n, depois você faz um limite desse n para infinito para você cair na integral. E aí se você olhar a continha que dá no final, é exatamente essa. Olha. A área da superfície obtida pela rotação de uma curva definida num certo intervalo em torno do eixo x é a integral de a até b de 2π vezes o valor da função no ponto x vezes a raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. Isso aqui, quem estiver atento nas aulas, esse termo aqui é exatamente o comprimento da curva, né? O comprimento de arco que a gente viu na aula passada. E não é à toa, uma forma que você pode interpretar essa curva, isso aqui é exatamente o comprimento do arco. E o que você vai fazer com esse arco? Você vai rodar. Isso aqui é como se fosse o comprimento da circunferência de raio f de x, tá? Então, na verdade, literalmente é como se você olhar para essa fórmula e você pega o comprimento de arco e gira 2π, mas 2π o quê? 2π vezes o raio, tá? Mas quanto é que é o raio? O raio vai depender do seu x, tá? Então, é 2π vezes f de x, tá? Então essa é uma forma bem intuitiva de você lembrar de onde vem essa fórmula para a gente calcular a área de uma superfície, tá? E aí, claro, não tem muito segredo. Se você quiser trocar esse x por y, nada muda, né? Mas aí, é claro, se você estiver rodando em torno do eixo y, né? Se você tiver uma curva de x em função de y, no lugar de y em função de x, você pode trocar, né? F de y, derivada em relação a y, dy, enfim, nada impede. E, claro, esse finalzinho aqui, né? A raiz de 1 mais f' de x dx, isso aqui é a integral, né? do arco, né? Então você pode eventualmente usar também se você quiser. Vamos lá para o primeiro exemplo. Então a gente vai calcular a área da superfície obtida pela rotação da curva y igual a raiz de 4 menos x2. Então, se você olha para essa curva y igual a raiz de 4 menos x2, isso aqui você pode escrever como sendo x2 mais y2 igual a 4. E esse 4 também é conhecido como 2 ao quadrado, né? Então isso aqui é a equação de uma circunferência centrada na origem, né? Porque isso aqui é x menos 0 mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Então isso aqui é uma equação da circunferência centrada na origem de raio 2, tá? Então essa curva aqui, ela é para definir uma circunferência centrada na origem, e a interseção dela com o eixo x é exatamente no 2 no menos 2 aqui, tá? Só que a gente não vai pegar essa curva toda. Bom, aqui para começo de história a gente só está pegando o y positivo, né? Então a gente só está pegando a parte de cima da curva. E a gente não quer a curva toda, a gente só quer o pedaço da curva definido no intervalo de menos 1 a 1. Então é por isso que a gente só tem, a curva que ele está falando é essa daqui, ó, certo? É essa curvinha vermelha aqui. É só o pedaço da circunferência de menos 1 a 1. Tá? E o que você vai fazer é pegar essa curva aqui e rodar em torno do eixo x, certo? Então isso aqui é só como se fosse um pedaço da casca da esfera, certo? De uma esfera centrada na origem de raio 2.
E aí como é que a gente calcula isso? Bom, não tem muito segredo. A área da superfície é como a gente disse, olha, isso aqui vai ser integral. Aqui já está dado, né, o intervalo de integração. O x, né, vai variar aqui do menos 1 até esse 1 aqui, né? De 2π vezes f de x vezes... Então você olha aqui o raio vezes o comprimento do arco, né? 1 mais f' de x ao quadrado dx. A gente tem que calcular essa integral, certo? Muito bem. E aí, mãos à obra, é só fazer conta aqui, tá? Eu vou logo fazer aqui de lado quem é a derivada, tá? Então, quem é o f' de x? Esse f' de x, então isso aqui é a derivada de 4 menos x ao quadrado, certo? Com relação a x. Então isso aqui é a velha história, né? Isso aqui você pode enxergar como uma funçãozinha composta, aplicar a regra da cadeia, né? Então isso aqui é como se fosse 4 menos x ao quadrado elevado ao meio, que você quer derivar. Então isso aqui dá 1 meio, que multiplica 4 menos, fazendo devagarinho, 4 menos x2 elevado a menos 1 meio, vezes a derivada de 4 menos x2, né? Então isso aqui dá 1 meio, que multiplica esse menos 1 meio ali, né? É 1 sobre a raiz quadrada de 4 menos x2, vezes a derivada da constante é zero, a derivada de menos x ao quadrado, isso aqui é menos 2x, né? Então isso aqui vai ficar, o 2 cancela com 2, né? Isso aqui vai ficar menos x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado, certo? Então a gente pode já trazer isso aqui para cá. Então a gente quer calcular essa área de superfície, e aí a gente só precisa continuar a fazer continha aqui. Olha, isso aqui vai ser integral. Deixa eu colocar abaixo porque está um pouco apertado aqui. Ou então eu posso só subir esse menos 1 para ganhar uma linha. Integral de menos 1 a 1. Bom, e aí vamos lá. Integral de menos 1 a 1 de 2π vezes a função, que no caso é raiz de 4 menos x ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada, né? Foi aquela coisinha ali, menos x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado. Isso aqui tudo ao quadrado dx, certo? Então esse 2π é uma constante, eu vou logo colocar fora da integral. Integral de menos 1 até 1. E aí eu tenho duas raízes multiplicando, eu vou colocar esse 4 menos x para o lado de dentro, tá? Então aqui vai ficar só uma raiz de 4 menos x ao quadrado, que multiplica... Então do lado de cá a gente vai ter 1 mais... Isso aqui ao quadrado, né? Vai dar x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Tudo bem? Bom, então isso aqui dá 2π, que multiplica a integral de menos 1 até 1
E aí o que a gente vai ter aqui? Esse 4 menos x ao quadrado vai multiplicar aqui em cima. Vai multiplicar esse 1, né? Então vai ficar 4 menos x ao quadrado mais x ao quadrado, vai ficar só um 4. Tá? E esse 4 menos x ao quadrado vai cancelar com 4 menos x ao quadrado de baixo. Certo? Então a única coisa que a gente vai ficar é com raiz de 4, na verdade, que é 2. Tudo bem? De novo, esse 4 menos x ao quadrado multiplica aqui e depois soma, né? Então vai ficar 4 menos x ao quadrado mais x2, nesse numerador aqui vai ficar só um 4. E esse denominador 4 menos x ao quadrado vai cancelar com esse, então vai ficar só raiz de 4, que é 2. Então isso aqui dá 4π, tirando 2, né, que multiplica a integral de 1 dx, ou seja, a integral de x de 1 dx é só x, né, variando do intervalo de menos 1 até 1. Ou seja, isso aqui dá 4π, que multiplica 1 menos 1. Então isso aqui vai dar 8π. Tudo bem? Vamos então passar agora para o nosso próximo exemplo. A gente tem agora uma parábola, a velha parábolazinha y igual a x ao quadrado, certo? Então a gente quer estudar essa parábola no intervalo 1 a 2, 4. Então é a nossa parábolazinha, né, que toca a origem, sobe aqui para o outro lado, mas a gente só quer olhar a nossa parábola nesse pedaço aqui, olha, do 1 até o 2, 4. Então a gente vai olhar a curvazinha que define aqui a nossa parábola. E o que a gente vai fazer, é pegar essa curva e rotacionar agora em torno do eixo y. Certo? Então não tem muito segredo. Você vai usar a mesma formulazinha, só que trocando tudo que é de x por y. Tá? Então o que a gente quer é fazer a integral, né, para calcular essa área de superfície. Essa superfície você vai em y, né? Então o y vai começar em 1 e vai até 4, certo? O pedaço da integração, né? Então vai de 1 até 4. De 2π, aí eu quero uma função em y, certo? Vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada dessa função em y ao quadrado. Eu tiro a raiz dy, tá? E aí quem é essa função em y? Olha, se o y é x ao quadrado, então essa função em y é mais ou menos raiz de y, né? Mas no caso a gente está pegando o x positivo, então vai ser só o mais raiz de y, certo? Então isso aqui vai ser o nosso f de y. E a gente vai precisar da f' de y. Então eu vou calcular logo aqui, a f' de y é a derivada dessa funçãozinha, né? Y elevado ao meio, que isso aqui é 1 sobre 2 vezes y elevado a menos 1 meio, né? Que vai ser 1 sobre raiz de y, tá? Então vamos substituir essa brincadeirinha aqui. Então isso aqui vai dar integral, né, de 1 até 4, de 2π vezes a nossa função, que é a raiz de y, vezes a raiz quadrada de... Deixa eu colocar essa raiz, vai ter uma fraçãozinha, né? Deixa eu colocar aqui. De 1 mais 1 sobre 2 raiz de y ao quadrado dy. Tá?
O 2π eu vou tirar da integral 1 a 4 da raiz de y. Bom, e aí de novo, tem um produto de raízes, eu vou colocar esse y para o lado de dentro, tá? Então vai ser a raiz quadrada de y que multiplica 1 mais esse quadrado aqui, né? Dá 1 sobre 4y. dy. Certo? Então esse 4y vai multiplicar aqui, né? Então a gente vai ficar com 4y mais 1, 4y mais 1 sobre 4y. Então o y vai cancelar. Então a gente vai ficar, né, com 2π integral de 1 até 4 da raiz de... da raiz de 4y mais 1 sobre 4 dy, certo? Olha, mas a raiz, né, da divisão, eu posso fazer a raiz em cima e a raiz embaixo, e a raiz aqui do denominador é 2. Então eu posso tirar essa constante aqui, 1/2, que vai cancelar com esse 2 lá do lado de fora, certo? Então a única coisa que vai ficar para a gente é π vezes a integral de 1 até 4 da raiz de 4y mais 1 dy. E aqui é uma substituiçãozinha tranquila, né? Você pode fazer o u como sendo o que tem aqui dentro, né? Esse 4y. Vou colocar aqui do outro lado, tá? Então vou fazer o u como sendo esse 4y mais 1. O que diz pra gente, né? Que o du vai ser... então eu estou derivando apenas, vai dar 4 dy, ou seja, o dy é du sobre 4, né? Então eu vou substituir de volta aqui. Bom, e a gente pode logo atualizar o integrando, né? Então o y ele vai de 1 até 4, né? Quando o y for 1, o u vai ser... Olha, se o y é 1, o u vai ser 5, né? E quando o y for 4, né, que é o outro limitante, quando o y for 4, 4 vezes 4, 16 e 1, 17, né? O u vai ser 17. Então vamos substituir de volta. Isso aqui vai dar π, que multiplica a integral, né, de 5 a 17 da raiz quadrada de u, e o dy a gente disse que é du sobre 4, né? Então o sobre 4 eu já vou colocar aqui do lado de fora, tudo bem? Então isso aqui dá π sobre 4, que multiplica... isso aqui é u elevado a 1/2, né? Então vai ficar u elevado a 3/2 dividido por 3/2. Isso aqui no intervalo, né, de 5 a 17. E aí, bom, tem que fazer as continhas. Você pode, né, substituir por 17 primeiro, substituir por 5, simplifica o que puder. Como está me faltando espaço aqui, eu vou logo pescar a resposta final. Isso aqui vai dar π sobre 6, que multiplica 17 raiz de 17 menos 5 raiz de 5, tá? Mas aqui é só fazer essas continhas, né? Substituir esse u primeiro por 17, subtrai substituindo esse u por 5 e simplifica para chegar nessa continha final. E mais um exercíciozinho.
para a gente praticar, calcular a área da superfície gerada pela rotação da curva y igual a e elevado a x, o x variando dentro desse intervalo em torno do eixo x, tá? De novo, a gente vem calcular nossa integralzinha, o x está variando de 0 até 1, de 2π vezes f de x, né, o valor da função, que é e elevado a x, vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada. Quem é a derivada de e elevado a x? Bom, a derivada de e elevado a x é a própria. E elevado a x elevado ao quadrado, né, a derivada elevada ao quadrado, dx, tá? Então isso aqui a gente pode tirar o 2π, integral de 0 até 1 de e elevado a x vezes a raiz de 1 mais e elevado a 2x, né? Você multiplica os expoentes aqui, né? E aí aqui a brincadeira bom, uma simples substituição resolve nossa vida aqui, né? Então a gente pode fazer u igual a e elevado a x, porque quem é du? Olha, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x, né? Então esse e elevado a x dx vai ser o nosso du. Então se a gente faz essa substituiçãozinha, né, o que a gente fica é com 2π, que multiplica a integral de 0 até 1 da raiz de 1 mais u ao quadrado du, tá? Bom, e a gente pode, não custa nada, atualizar os integrandos, né? Vamos ver o que que dá. Então, o nosso x, ele varia, né? O nosso x de 0 até 1. Então, quando o x for 0, então é elevado a 0, o u dá 1, né? E quando o x for igual a 1, o nosso u, né, vai ser o número de Euler, certo? Então aqui o integrando vai variar agora de 1 até o número de Euler, certo? E aí, isso aqui são coisas parecidas, né, com a da aula passada. Na verdade, o mais aconselhado agora, para quem não viu a aula passada, dá uma olhadinha, porque essa história de raiz de 1 mais u ao quadrado, ela apareceu na aula passada. Então isso aqui vai dar secante ao cubo, certo? Então se você faz a ideia, né, é você fazer, para resolver isso aqui, né, o que você faz agora, você faz o u ser a tangente de θ, certo? E aí eu não queria refazer, né, boa parte da aula passada, mas basicamente essa coisa de fazer u igual a tangente de θ é aquela história, né? Porque 1 mais tangente de θ vai dar secante. E aí você faz essa substituiçãozinha e vai ver que, enfim, vai ter uma secantezinha que sai, né? Junto com dθ. E o que você vai ter, que vai aparecer aqui, é uma secante ao cubo, tá? Então isso aqui vai ficar 2π vezes a integral da secante ao cubo. E atualizando os integrandos, vai ficar de π sobre 4 até o arco tangente de... Isso aqui é tangente a menos 1 do número de Euler, tá? O ângulo cuja tangente é o número de Euler. É claro, né? Porque a substituição é essa, né? E o integrando aqui em cima é o número de Euler, tá? Então é o ângulo cuja tangente é o número de Euler, tangente a menos 1 de Euler.
E a gente também mostrou como calcular essa integral de secante ao cubo, né? A gente fez todas as continhas, deu um trabalhinho danado na aula passada para calcular quanto é que é a integral dessa secante ao cubo. Então a integral dessa secante ao cubo, isso aqui é um negócio relativamente longo, né? Isso aqui dá 1/2 de secante vezes tangente. A gente faz uma integração por partes, né? E vê que, enfim, tem uma secante ao cubo que vai aparecer de novo, é por isso que tem esse 1/2, mais o ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Tá? Esse pedacinho aqui foi tudo feito na aula passada. A única mudança aqui é no integrando, mas não tem muita graça nessa mudançazinha aqui. Certo? E aí, uma vez que você chega nesse ponto, aí agora é só substituir. Você pega essa sua tangente a menos 1 de Euler e substitui. Aí, de novo, olhe na aula passada, porque se eu conheço a tangente, se eu sei que é o ângulo cuja tangente é o número de Euler, se eu conheço a tangente, eu conheço a secante. De novo, pela inequaçãozinha trigonométrica, né? Aquela velha história que a gente comentou na aula passada. Se lembre-se sempre que, partindo, né, da identidade fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se você divide tudo, né, por cosseno ao quadrado para aparecer a tangente, você vai ter a relação, né, da tangente com a secante. Então, se você conhece a tangente, você conhece a secante. Né? Porque esse primeiro termo aqui, isso aqui é a tangente de θ, né? Ao quadrado. Esse aqui vai ser a secante ao quadrado, né? E esse aqui é o velho 1. Tá? Então, se você sabe que é o ângulo cuja tangente é o número de Euler, né? Então você sabe qual é o valor da tangente. Se você sabe a tangente, você substitui aqui nessa formulazinha para obter a secante. Então você sabe quem é a tangente, você sabe quem é a secante, para esse limitante de cima. E para o limitante de baixo você tem o ângulo, né? Então você sabe calcular a secante e a tangente de cada um, é só substituir. E simplificando essas continhas, vai ainda assim ficar um pouco feio. Então você vai ter π que multiplica o número de Euler vezes a raiz de 1 mais o número de Euler ao quadrado, certo? Mais o ln da brincadeirinha, né? Número de Euler mais a raiz de 1 mais o número de Euler ao quadrado. Isso aqui é por causa da substituiçãozinha, né, que você faz aqui. Menos raiz de 2 menos o ln da raiz de 2 mais 1, tá? Ou seja, basicamente esse 2 aqui vai sumir, né? Ele se cancela, então você fica só com esse π do lado de fora. Esse termo aqui, né, é devido à substituição desse arco tangente de número de Euler. E esses termos aqui são da substituição do π sobre 4, certo? Nesse produto aqui de secante vezes tangente, o ln e o ln da soma. Tá? Mas não tem muito... Aqui, eu não sei se ficou claro, é um módulo, tá? É o ln do módulo da soma, tá? É sempre um desafio fazer coisinhas retas. Tudo bem? Então, assim a gente encerra essa parte de conteúdo, né, de aplicações de integração. A gente vai fazer mais uns exemplos para praticar e dar uma ideia, né, do que é a parte de coordenadas polares. Não vai dar tempo de cobrir a parte de coordenadas polares toda, é inviável, mas a gente pelo menos dá uma ideia do que é essa parte de coordenadas polares, antes de finalmente a gente chegar à nossa última prova, né?
Então fiquem no aguardo aí pelo próximo vídeo, que eu mando para vocês o link em breve.